Boa tarde, irmãos. É uma alegria para mim estar aqui com o Nefi. E eu sempre acho mais gostoso estar presencialmente. Então, presencialmente é bem melhor do que online, né? Mas graças a Deus por iniciativas como o do Nefi e por a gente ter esses espaços, né, para a gente participar junto dos grupos de debate, de conversas, aprender, ser encorajado e conseguir, né, conciliar a fé com as outras áreas da vida. Então, eu também agradeço muito a Deus pelo trabalho do Nefi, por esses grupos de estudos. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão das disciplinas espirituais. Ai, obrigada. Eu preparei aqui mais ou menos um roteiro para a gente guiar nessa conversa. Bom, eu coloquei o título, obrigada, de Seguidores de Jesus. Por quê? Porque está meio que na moda, né? A gente que usa redes sociais, a gente tem esse hábito de seguir pessoas na internet. Seguir pessoas significa que você quer ficar de olho em tudo que ela está fazendo, não é verdade? Você segue pessoas que você às vezes admira, que você imita, ou simplesmente pessoas que você quer saber o que acontece na vida dela, não é verdade? E muitas dessas pessoas nos impactam, elas nos influenciam. Não tem como você seguir pessoas e não ser influenciado pelo que elas falam, pela forma como elas vivem, pelos hábitos que elas têm. E é por causa disso que muitas dessas pessoas acabam divulgando produtos, né? Acabam se tornando influencers, porque elas sabem que tudo aquilo que elas indicarem, as pessoas que estão assistindo, que estão seguindo, vão também ser influenciados para comprar, para adquirir aquilo. E o que significa nós seguirmos a Jesus? O que significa nós sermos influenciados por Ele, por quem Ele é? E a gente precisa parar para pensar nisso, porque eu acho que o nosso problema hoje em dia é que a gente se deixa influenciar por muitas pessoas, por muitas ideias, por muitas coisas, menos por Jesus. Não tem muito espaço. Até porque se você segue muitas pessoas e muitas ideias diferentes, não tem como seguir a Jesus junto com essas ideias que muitas vezes não tem nada a ver com Ele. E eu queria refletir um pouquinho sobre isso, porque Jesus nos chama para segui-lo. Essa é uma realidade. Jesus deixou isso muito claro. E isso não se aplicava só aos discípulos naquela época, que tinham que abandonar tudo para seguir literalmente Jesus. Vocês lembram da história de Pedro, o seu irmão André, que estava com ele no barco? Jesus aproxima ali e fala para eles: me segue. E eles deixam as redes do barco e seguem a Jesus. Mais à frente estavam os outros irmãos, Tiago e João, e ele fala a mesma coisa: me segue. E aí eles olham para o pai, né? E o pai fala: vai. E aí eles deixam as redes do barco e seguem a Jesus. E a mesma coisa aconteceu com Mateus, com Filipe, com todos os demais discípulos. Aí você pode falar assim: ah, mas Jesus não está aqui hoje me pedindo isso. Será que não? Esse pedido de Jesus, ele não deixou de ser verdadeiro, porque o tipo de relacionamento que Jesus quer ter conosco continua sendo esse, um relacionamento de proximidade, um relacionamento de intimidade. E o que significa seguir a Jesus? Significa exatamente isso que os discípulos fizeram, passar a andar com Jesus. E era isso que acontecia, não era? Se Jesus ia pregar numa determinada cidade, os discípulos iam com ele. Enquanto Jesus ficava ali na cidade, os discípulos dormiam com ele, viam o jeito dele se relacionar com as pessoas, viam como ele fazia os milagres, viam as pessoas com quem ele conversava. Às vezes se assustava porque ele conversava com mulheres, numa época que um homem como ele não podia conversar com qualquer mulher. Então, é isso, é caminhar perto o suficiente para você aprender a viver com o seu mestre, que era Jesus. E é a mesma coisa conosco hoje, meus irmãos. Jesus nos chama para a gente caminhar com Ele, momento a momento, todos os dias, aprender com Ele como viver,
como estudar, como se relacionar com os nossos pais, com os nossos amigos, como fazer escolhas importantes para a nossa vida, como trabalhar, como lidar com os problemas, como vencer o mal, como lidar com o pecado, como fazer o bem, como cuidar, amar, se importar. Todas essas coisas são partes da nossa realidade hoje. E nós precisamos viver perto o suficiente de Jesus para aprender a viver com Ele em todas essas realidades, em todos os contextos e circunstâncias da nossa vida. Então, isso continua sendo verdadeiro. E isso é que é o discipulado. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Ser discípulos de Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas participam de igrejas, mas não são discípulos de Jesus. Isso é o que Dallas Willard fala, de que muitas pessoas falam que acreditam em Deus, às vezes até vão numa igreja cristã, mas não seguem a Jesus de fato, não se tornam discípulos de Jesus. E isso é muito sério, porque o relacionamento com Jesus só vai ser manifestado através daqueles que realmente caminham com Ele, que têm um relacionamento verdadeiro. Quero ler aqui para vocês um trechinho do Henry Nouwen. Olha só o que ele diz. As palavras discipulado e disciplina são uma só. Isso sempre me fascinou. A partir do momento em que escolhemos dizer, sim, quero seguir a Jesus, a pergunta é, que disciplinas me ajudarão a permanecer fiel a essa escolha? Se pretendemos ser discípulos de Jesus, precisamos ter uma vida disciplinada. E é aí que pega, não é, meus irmãos? Porque a maioria de nós não tem disciplina, né? Nós temos muita liberdade realmente hoje em dia, mas a gente tem dificuldade de ter uma vida disciplinada, uma vida organizada, estruturada, especialmente com as atividades, os hábitos, os ritmos que estão relacionados com desenvolver a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Jesus. Então, eu queria começar deixando bem claro essa ideia. Para a gente ser discípulo de Jesus, para a gente seguir a Jesus, 3 aspectos têm que se desenvolver na nossa vida, que são quais? Estar com Jesus, se tornar semelhante a Ele e viver como Ele viveu. Isso representa a vida de discipulado. Estar com Jesus, vamos começar por aí. Para eu estar com alguém, pensa aí, por exemplo, para você estar com a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, para você estar aqui nesse evento hoje, o que foi preciso fazer? Foi preciso você se organizar no seu tempo e no seu espaço. Porque nós somos limitados por esses 2 aspectos. Nós não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nós não conseguimos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher. Para eu estar às 4 horas do sábado no Nephi Day, então eu tenho que me organizar, eu tenho que saber que eu tenho que sair de casa com X minutos de antecedência, se eu vou vir de carro, se eu vou vir de ônibus, se eu vou pegar uma carona. Então eu tenho que sincronizar as nossas agendas, não é verdade? Vocês podiam estar fazendo outras coisas agora, mas todos vocês se organizaram para estar aqui neste lugar, nesse momento. E isso permite que a gente esteja juntos, tendo essa conversa. E é a mesma coisa, se você quer encontrar o seu amigo ou a sua amiga, você tem que se organizar no tempo e proteger aquele tempo na sua agenda. Olha, toda segunda, 4 horas da tarde, eu vou proteger na minha agenda para eu me encontrar com a minha amiga, com o meu amigo, para a gente ter um tempo juntos. Todo domingo, às 11 horas da manhã, eu vou proteger esse horário na minha agenda para eu estar no culto, para eu encontrar com os meus irmãos. E assim funciona para todos os nossos compromissos. Então, a gente tem que pensar nisso com clareza. Para você estar com Jesus, você também precisa proteger momentos da sua agenda para prestar atenção nele. Você tem o hábito de fazer isso? É claro que Jesus é Deus e Ele pode estar conosco em todos os momentos, sim. Eu posso lembrar dEle, conversar com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento onde eu estiver, mas
isso não vai se tornar uma realidade se eu não dedicar atenção só para Ele em algum momento do meu dia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, aí que entram duas disciplinas espirituais muito importantes e conhecidas de todos nós, que é a oração e a meditação na sua palavra. Deus deixou a sua palavra escrita e revelada para nós, para que a gente pudesse conhecê-lo. Mas hoje em dia, cada vez mais, nós lemos menos a Bíblia, meus irmãos. E isso, se você pegar as estatísticas, né? Tem a Sociedade Bíblica do Brasil, todo ano ela faz estatísticas de quanto as pessoas leem a Bíblia. E aí, isso em relação às pessoas que estão engajadas numa igreja. Porque tem as pessoas que acreditam em Deus, que nunca leem a Bíblia, meio que essa ideia genérica, né, de que Deus existe, mas tem os cristãos engajados, que vão todo domingo para a igreja, que estão envolvidos em atividades religiosas, né, participam de uma escola bíblica, de um grupo semanal, do culto regular aos domingos, e é assustador, meus irmãos, cada ano que passa, menos as pessoas leem a Bíblia, mesmo essas pessoas que estão engajadas com a igreja, que são cristãos praticantes, vocês entendem? Agora, como que a gente vai conhecer o nosso Deus, se a gente não medita nas Escrituras, que revelam quem Deus é? A gente vai ficar muito mais suscetível para inventar um Deus de acordo com a nossa imaginação. Um Deus que mistura um monte de coisa, entende? Mistura coisas da Bíblia, mistura um pouco de coach, mistura um Deus gênio da lâmpada, que vai realizar os meus desejos, mistura um monte de coisa. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba criando ídolos, mesmo que a gente dê o nome desse ídolo de Deus, de Jesus Cristo. E a outra disciplina que cada vez mais as pessoas não praticam é a oração. Eu falo muito sobre disciplinas, né? E as pessoas conversam muito comigo sobre disciplinas. E elas me falam isso: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Vocês percebem que isso acontece com vocês também? Cada vez mais a nossa rotina fica intensa, fica mais cheia de demandas, de compromissos, e a gente tende a ficar correndo de um lugar para o outro para dar conta de fazer tudo. Então a gente já acorda muitas vezes assustado, atrasado. Muitas vezes a gente já acorda e vai para as redes sociais, né? E aí você já perde um tempo ali no celular. E aí você acorda atrasado e já tem um monte de coisa para fazer e você vai atropelando, correndo de uma coisa para outra. Chega no final do dia, você está exausto, você está cansado. Se você realmente se importa com Deus, você vai se sentir culpado, porque daí você vai pensar assim: poxa vida, não deu tempo nem de eu ler a Bíblia hoje, nem de orar hoje. E os dias vão passando, vão passando, vão passando. Então, meus irmãos, para a gente estar com Jesus, isso não vai acontecer por mágica. Isso não vai acontecer simplesmente porque você sabe que existe um Deus que é soberano e que enxerga a sua vida e que sabe tudo sobre você. Mas isso não significa estar com Ele. Estar com Ele é caminhar com Ele lado a lado, como seu melhor amigo. Conversar com Ele sobre as coisas que acontecem. Expor os seus problemas, pedir ajuda. Mas não é só um terapeuta, entende? Não é só alguém que eu chego e eu derramo todos os meus problemas. A oração não é só aquela oração que eu chego e eu faço uma lista de pedidos, sabe? Muitas vezes as nossas orações de intercessão se tornam isso, como se eu chegasse para um oráculo e aí eu derramasse todos os meus pedidos para Ele. E isso não é relacionamento com Deus, vocês entendem, meus irmãos? O Senhor, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer amizade. A palavra é cheia de figuras que ilustram isso, como o relacionamento de um marido e da sua esposa, de intimidade, de conhecimento, dos dois se tornarem um só, ou o relacionamento de mãe e filho, de pai e filho, relacionamento de cuidado, de proteção, de alguém que sustenta, ou relacionamento de amizade. Jesus fala isso, que Ele agora nos chama de amigos, porque Ele revela para nós quem o Pai é, e Ele convida a gente para caminhar lado a lado com Ele, todos os dias, até o fim, quando a gente vai estar face a face com Ele, e aí a gente vai viver com Ele por toda a eternidade. Só que essa amizade com Jesus não vai acontecer por mágica só quando Ele voltar, entende? Essa amizade precisa ser desenvolvida agora.
Se você não se dedicar para estar com Jesus agora, o que vai acontecer? Mesmo que você faça um monte de coisa em nome dele, vai acontecer como está lá nos evangelhos. No último dia, o Jesus vai separar aqueles que são dele daqueles que não são. E quando ele separar as pessoas, muitos vão dizer: mas Jesus, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz coisas grandiosas. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Lembra do que está escrito lá em 1 Coríntios 13? Que você pode fazer coisas muito grandes que parecem generosas e altruístas. Você pode doar todos os seus bens. Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Imagina isso, meus irmãos. Esses atos parecem atos de muita coragem, de muito desprendimento. Mas o que está escrito depois? Se não tiver amor, não vale de nada. Muitas pessoas fazem muitas coisas que parecem cristãs, mas não estão fundamentadas num relacionamento com Jesus. Elas não estão fazendo aquelas coisas fundamentadas no único fundamento que é Cristo, e não estão fazendo essas coisas a partir do amor. A gente sabe, o nosso coração é muito enganoso, e mesmo coisas muito generosas podem ser feitas por egoísmo, por orgulho, por interesse próprio, por medo, por vontade de aparecer, por manipulação, por demonstração de poder e de controle. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Estar com Jesus precisa ser a prioridade da nossa vida. Porque só se nós caminharmos com Ele todos os dias, estarmos com Ele todos os dias, é que nós vamos aprender quem Ele é, aprender a Sua palavra, aprender quem Deus é e sermos transformados por essa verdade. Aí entra o segundo aspecto de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Porque é isso que está em jogo agora. Todos os dias o Senhor nos acorda para nós vivermos mais um dia com Ele. Você já parou para pensar nisso? Por que você acorda todas as manhãs? A sua vida não te pertence. Você não tem domínio para te dar mais um dia de vida. A palavra fala que a gente não tem poder de fazer nascer mais um cabelo na nossa cabeça. A nossa vida é muito frágil e muitas coisas podem acontecer. Então, quando você acorda, a cada manhã, é um milagre. E Deus está te chamando para viver mais um dia com Ele. Deus está te dando mais um dia de vida. Nós não sabemos quantos dias de vida nós temos ao todo. Nós esperamos que a gente possa viver muitos anos, mas a gente sabe que todos os dias nós perdemos pessoas queridas. Todos os dias acontecem acidentes, tem doenças. Então, a nossa vida é muito frágil. Se a gente já ficou doente, a gente sabe disso, né? O quanto nós somos frágeis, meus irmãos. Então, cada manhã, cada vez que o sol nasce de novo, é a promessa do Senhor se cumprindo, de que Ele vai dar mais um dia e mais uma noite. E que as misericórdias dEle se renovam mais uma vez na nossa vida. E Ele nos chama para viver mais um dia com Ele, para Ele e por meio dEle. Porque essa é uma outra realidade, meus irmãos. A gente vive como se a nossa vida fosse nossa e nós estivéssemos no centro das nossas vidas, né? A minha vida é sobre mim, a minha história é sobre os meus sonhos, a minha felicidade, aquilo que eu acho que tem que acontecer para eu ser feliz. E não, meus irmãos. Tudo o que existe é sobre Jesus. Muito antes de nós existirmos, muito antes do Brasil ser descoberto, muito antes de tudo acontecer, existia quem? Deus. E tudo foi feito para Jesus. Então, pensa nisso, tem uma história se desenrolando há milhares e milhares e milhares de anos, que é sobre Jesus. Só que Ele quis que cada um de nós existisse. Ele chamou cada um de nós à vida. Ele deu a vida para cada um de nós aqui. Como a Manu falou, eu não vou pedir para você olhar para o lado e falar com o seu irmão. Mas dá uma olhadinha aí em volta. Olha para o seu irmão, pelo menos. Pensa nisso, que essas pessoas que estão aqui hoje, nenhuma delas existiria se não fosse da vontade de Deus dar a vida para cada um de nós.
Então, essa grande história que está se desenrolando tem Jesus no centro, mas Ele quis incluir cada um de nós, entende? A nossa história não é a principal, mas a nossa história ela é incluída nessa grande narrativa do reino de Deus. E como que a gente vai conhecer essa história, meus irmãos? Nós precisamos estudar essa palavra. Essa palavra revela essa história. Essa palavra conta o que estava acontecendo muito antes de nós existirmos e conta tudo que vai acontecer até depois, provavelmente, né, se Jesus não voltar antes. E nós não estivermos vivos quando isso acontecer, mesmo depois, quando a gente morrer, muitas coisas vão acontecer ainda. Porque, de novo, não é sobre mim, é sobre Jesus. Tem uma história se desenvolvendo onde Ele é Senhor e onde Ele está conduzindo cada uma das nossas histórias de acordo com a sua vontade perfeita. Então, meus irmãos, pensa nisso. Quando você acorda de manhã, a história que tem que impactar você é essa, entende? Usa a sua imaginação. Faz esse exercício. E depois vocês contam para o Lincoln e o Lincoln me conta. Lembra disso. Quando você acordar ainda meio zumbi de manhã na sua cama, que você vê o sol entrando pela sua janela, lembra disso. Jesus está chamando o seu nome para viver mais um dia. É como se Ele estivesse falando, acorda, Manu, eu preparei um dia incrível aqui para nós. Tem a sua lista de coisas que você acha que vai acontecer no seu dia, mas tem muito mais que eu estou preparando para viver com você. Acorda, Lincoln. Acorda. Então, lembra disso, meus irmãos, todos os dias quando vocês acordarem, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Você está acordando para viver aquele dia com Jesus. Então, você vai andar com Jesus ao seu lado. E isso também é difícil, porque você já tentou andar com alguém que anda mais rápido que você? E você fica meio desesperado para acompanhar o ritmo da pessoa? Ou pior, você anda com alguém que anda muito devagar, e aí você vai dando uma agonia, assim, que a pessoa não sai do lugar? Como que você acha que é o ritmo de Jesus? Se você prestasse atenção para você viver o dia com Jesus, você acha que Ele faria você andar um pouquinho mais devagar? Faria você prestar mais atenção nas coisas que você está fazendo? Faria você enxergar melhor as pessoas com quem você encontra? Faria você se aquietar um pouco mais para ouvir a voz dEle, conversar com Ele e discernir o que você deve ou não fazer? Dizer sim e dizer não? Para pensar um pouquinho nisso. Às vezes a gente corre tanto, porque a gente ignora Jesus. Eu não estou andando com Jesus. Eu estou andando no meu ritmo, alucinado, desesperado, ansioso. E aí o que acontece? Eu não consigo nem ouvir a voz do Espírito me conduzindo. Porque nesse ritmo tão louco, não tem espaço. Tem tanto ruído na minha cabeça, dentro de mim, na minha mente, que não tem espaço para ouvir a voz do Espírito. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso não acontece só comigo. Isso acontece com cada um de nós. Então, para a gente andar com Jesus, se tornar semelhante a Ele e viver como Ele viveu, imitá-lo no nosso dia a dia, como que Jesus resolveria esse problema que eu tenho agora? Como que Jesus amaria essa pessoa difícil? Como Jesus teria paciência para lidar com essa situação? Nós somos chamados para imitá-lo e para viver como Ele viveu. E Ele vai dar todos os recursos para isso acontecer, você entende, meu irmão? Porque é meio desesperador, né? Fala assim, como que eu vou viver essa vida de Jesus? Se eu sou tão diferente de Jesus? Mas aí é que está o mistério, que é maravilhoso demais, às vezes, para a gente entender. Jesus prometeu que Ele vai andar conosco todos os dias até o fim. Ele prometeu isso, meus irmãos. Tem vários versículos da palavra de Deus que falam isso. Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, justamente para nos guiar, para nos dizer qual caminho escolher. Só que para isso eu preciso estar com Ele. Eu preciso parar as outras coisas que eu estou fazendo para eu prestar atenção nele. E é por isso muitas vezes que nós estamos tão cansados, porque a gente está criando o hábito de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e especialmente o hábito de ficar nas redes sociais todos os tempos possíveis, todos os intervalos, todos os deslocamentos, todos os momentos de espera. Aqui mesmo, você fica um pouquinho entediado, você olha o celular, não é verdade? Você vai para o celular, você dá uma olhadinha, você entra nas redes sociais, você vê se teve alguma notificação, se alguém fez algum comentário.
Isso é um hábito que nós estamos criando, entende, meus irmãos? O uso desse tipo de tecnologia faz a gente prestar atenção o tempo todo nessas informações que estão passando rápido o tempo todo. Por isso que é difícil prestar atenção, por isso que é difícil ler um texto mais longo, por isso que é difícil prestar atenção num amigo que está falando com a gente, e por isso que é difícil ler a Bíblia. Nós precisamos treinar o nosso cérebro agora para voltar a prestar atenção. Uma atenção que a gente está perdendo por causa dos nossos hábitos distorcidos de vida hoje. E isso é muito sério, ainda mais para aqueles que estão na universidade aqui. Você vai ter dificuldade de ler o texto que o professor te manda ler, você vai ter dificuldade para ler um livro, você vai ter dificuldade para ler um artigo, para pegar a ideia do autor. E cada vez mais surgem ferramentas para facilitar isso, né? Eu pego um resumo pronto na internet, o chat GPT me dá já o argumento principal do autor, e cada vez mais a gente cria recursos que deixam a nossa mente preguiçosa, né? A gente tem dificuldade de prestar atenção, então a gente cria ferramentas para a gente não precisar prestar atenção. E aí vocês já viram onde vai parar isso, né? Esses seres inteligentes, como a Manu e o Lincoln falaram com a gente na abertura, vão se tornando cada vez mais dependentes de tecnologias para pensarem por nós. E isso está errado, meus irmãos. Nós não vamos ser discípulos de Jesus assim, entende? Nós não vamos ser pessoas, homens e mulheres, que vão se tornar semelhantes a Jesus assim, desse jeito. Então, nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar desse sono. Porque tem um monte de gente que está dormindo. Você sente que você está vivendo no modo automático de vida? Você acorda, faz um monte de coisa, dorme, acorda de novo, faz um monte de coisa, dorme, e o dia passa, a semana passa, e o ano passa, né? A gente acabou de celebrar aí o final do ano, e aí você olha para trás e você, o que eu fiz esse ano? O que eu vivi? O que aconteceu na minha vida? Você nem consegue lembrar direito das decisões, das escolhas, dos acontecimentos, porque a gente está correndo sem prestar atenção no que a gente está vivendo e vivendo como pessoas que estão no modo automático, que estão dormindo. Quero ler um texto para ilustrar isso para nós, que está lá em Efésios. Efésios 5. A partir do versículo 14, Efésios 5, 14, Paulo diz assim: Desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Mais claro impossível, meus irmãos. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mais claro que isso, impossível, meus irmãos. Só faltou Paulo desenhar para a gente. Pensem nisso, nós estamos dormindo, vivendo essa rotina no modo automático de vida, sem prestar atenção, sem discernir os tempos, vivendo como insensatos. Ele fala um outro aqui, não ajam de forma impensada. Então, a gente age sem pensar no que a gente está fazendo. É isso que é essa ideia de modo automático de vida. Você acorda, vai para os mesmos lugares, para o trabalho, para a escola, para a universidade, paga os boletos, tudo exatamente igual, você não presta atenção no que você está fazendo. E com isso a vida está passando, e a gente vai se embriagando com várias coisas diferentes. Você pode falar assim, não, eu não bebo bebida alcoólica, mas a gente se embriaga com redes sociais. A gente vai se anestesiar de alguma forma. Vocês percebem isso, meus irmãos? Porque a vida fica sem graça, sem sentido. Então,
eu vou buscar alívio em alguma coisa. Nessa época, talvez seja o vinho, mas hoje nós temos várias coisas. Nós temos a internet, nós temos séries infinitas, você fica lá maratonando séries, sem parar para pensar, porque você quer ficar como um zumbi na frente da TV, sem pensar nos seus problemas, sem pensar nas coisas que você tem que resolver. Você se embriaga com as redes sociais, que também ficam te passando, sem parar, sons, imagens, histórias, vídeos, e você nem presta atenção, você nem pensa naquilo que você está consumindo. Vocês entendem o que eu quero dizer? E assim a nossa vida está passando. Então Paulo fala, para com isso, acorda, porque Cristo nos chamou para viver como pessoas que estão despertas, que discernem os tempos, que sabem o que está acontecendo agora. Então ele chama cada um de nós para vivermos como homens e mulheres que entendem o que está acontecendo, que veem a maldade, mas veem também a presença de Deus redimindo todas as coisas, que veem os problemas, mas veem também o Senhor te dando dons e talentos para contribuir com as soluções, que veem as ideologias, os pensamentos errados, as distorções, mas também os cristãos que se levantam para pensar corretamente, para dialogar com esses autores, para discernir a verdade e fazer diferença. Então, nós somos pessoas que foram chamadas para viver como acordadas. Por quê? Porque estão andando com Jesus, lado a lado com Ele, discernindo o que está acontecendo, porque Ele é quem nos chama para viver cada dia. Então, meus irmãos, a gente pode cair na ilusão de achar que a minha vida é sobre mim, e que eu estou aqui correndo atrás dos meus sonhos, meus projetos, minhas ideias, e eu vou para o Senhor só como um gênio da lâmpada, para Ele realizar os meus pedidos. Me abençoa nessa prova, me ajuda a conseguir um bom namorado, me ajuda a passar nesse concurso, e aí eu chego para Deus assim, mas eu estou no centro da minha vida, vocês percebem? E eu chego para Ele com as listas do que eu acho que Ele pode fazer por mim, já que Ele é poderoso. E não, meus irmãos, isso está tudo errado. A gente precisa acordar para essa realidade de que Ele está sustentando agora o tempo e as nossas vidas e nos chamando para cooperar com o que Ele está fazendo, redimindo todas as coisas. A sua vida te transformando à imagem de Jesus, o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, a área onde você está, a área onde você está estudando, a sua escola, a sua faculdade, a igreja, o seu bairro, a sua cidade. Jesus está agora totalmente engajado em trazer paz, esperança, justiça para todos esses contextos, e Ele vai fazer isso através de cada um de nós. Então tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para trabalhar sim, tem muita coisa para a gente estudar sim, para a gente participar disso mais consciente do que Jesus está fazendo. Mas, de novo, eu vou ignorar tudo isso se eu não andar com Jesus. Então, meus irmãos, a nossa jornada interior, ela é desenvolvida à medida que a gente participa dessa vida de discipulado com Jesus. Então, um exemplo é como se você ganhasse uma bolsa de estudos para estudar com o melhor professor que existe da sua área. Pensa nisso. Uma universidade que é referência, um professor que é referência, e você ganha uma bolsa de estudos completa. Só que isso significa que você vai ter que ir lá estudar, não é verdade? Você vai ter que se submeter a aulas, você vai ter que caminhar com esse professor, você vai ter que aprender com ele a essa área, esse campo que ainda é novidade para você. Provavelmente você vai ter que ler livros, ler estudos, participar de eventos, não é verdade? É a mesma coisa com a fé cristã. Você, quando conhece a Jesus, você está ganhando a oportunidade de aprender com Jesus. O próprio Filho de Deus é o nosso mestre, é o nosso professor, que se dispõe todos os dias a caminhar com a gente, ensinando a gente a viver, através da vida comum. Só que o que acontece? Você ignora Jesus, você não vai nas aulas, você não lê a Bíblia. Então é como se você falasse assim: nossa, eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar na melhor universidade que existe. Que legal! E como que são as aulas? Eu não sei, eu nunca fui lá. Mas como que é o professor? Eu não fiquei com preguiça, nunca fui lá ver a cara dele. E o que você está lendo? Tem um monte de livro lá, mas eu nem comprei esses livros, eu nem fui buscar os livros. Qualquer pessoa que te ouvisse falando isso, o que ela ia deduzir?
essa pessoa está se sabotando totalmente. Como assim? Ela ganha uma oportunidade dessa e ela não vai. Então aí entra um aspecto, meu irmão. A salvação é pela graça, sim. O Senhor chamou cada um de nós e nos salvou. E não havia nada que a gente pudesse fazer para conquistar isso. Isso é um presente, é uma dádiva. Só que a gente precisa participar desse processo de santificação. A gente precisa se engajar com esse processo de transformação. Então, ok, Jesus me salvou, mas eu não vou na igreja, eu não leio a Bíblia, eu não caminho com outros cristãos, eu não me engajo nas disciplinas espirituais, eu não busco a Deus, eu não converso com Jesus, eu não oro, eu não leio a palavra, eu não medito nas escrituras para eu entender o que elas de fato querem dizer. Eu não vivo a minha vida influenciado por essa verdade, pelo que as coisas que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, vocês já sabem o que vai acontecer, né? No final você vai chegar e vai falar, mas e eu, Jesus? E ele vai falar, eu não te conheço. Só vão viver com Jesus por toda a eternidade aqueles que caminham com Ele agora, que conhecem a Ele agora e que se engajam nos métodos que Ele mesmo preparou. Pensa comigo, meus irmãos, quando Jesus viveu entre nós como homem, Jesus praticava as disciplinas espirituais. O Filho de Deus precisava ficar sozinho, em silêncio, para orar e conversar com Deus, para discernir a vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque ele era 100% homem também, igual a gente. Ele também tinha dúvidas, ele também tinha medos, ele também precisava saber quem curar e quem não curar, porque imagina, tinham milhares de pessoas, ele não curou todas as pessoas. Ele não viajou para todas as cidades. Ele precisava discernir exatamente o que fazer. E especialmente antes de uma decisão muito importante, quando ele ficou face a face com o diabo para ser tentado, ou quando ele precisou escolher os 12, imagina, para ele saber quem eram essas 12 pessoas que ele tinha que escolher, ele ficou a noite toda orando. Ele ficou 40 dias em jejum e oração no deserto antes de enfrentar o diabo. Ele passava muitos momentos em solitude, em silêncio, meditando nas Escrituras. E ele não tinha o celular lá com a Bíblia online. Ele memorizava essa palavra de ouvir desde que ele era criança. E essa também é uma disciplina que todos nós perdemos, né? A gente não consegue memorizar nenhum ou 2 versículos. Quem dirá a palavra toda, capítulos inteiros. Mas essa é uma disciplina importante, meus irmãos. Especialmente nos momentos de tentação e luta. É essa palavra que você memorizou no seu coração que vai te dar forças para fazer o certo quando você estiver num momento de desespero. E se a gente não tiver a palavra entronizada no nosso coração, a gente vai tender a reagir pelo nosso medo, pelas ideias distorcidas e pelo pecado que habita no nosso coração. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Andar com Jesus significa usar os métodos que Ele preparou para nós e que Ele mesmo usou quando Ele esteve aqui. E que foi isso que eu li aqui na frase do Henry Nouwen. Sim, eu quero seguir a Jesus, então eu preciso perguntar, que disciplinas me ajudarão a permanecer fiel a essa escolha? Que práticas eu vou adotar na minha vida que vão me ajudar a ouvir a voz de Jesus e a caminhar com Ele ao longo do meu dia? E é aí que entram as disciplinas espirituais. Isso significa que você precisa, sim, proteger momentos na sua agenda para se aquietar, abrir a sua Bíblia, orar. E como ela falou aqui, 2 minutos, 5 minutos, o tempo que você tem. Não o tempo ideal. Ah, mas eu gostaria de ter 20 minutos, meia hora, sem ninguém me interrompendo. Isso é viável de fazer? Então protege esse momento na sua agenda. Se isso não é viável, esquece. Especialmente famílias que têm filhos pequenos, aqueles que têm bebezinhos, que podem ficar a noite toda acordado. A nossa vida tem fases diferentes. Tem fases que você não vai dormir, que você não vai conseguir fazer uma leitura. Mas aí alguém pode fazer uma leitura para você e orar junto com você. Mesmo assim, você pode orar, pedir ajuda do Senhor, conversar com Ele. Então, meus irmãos, não cria um ideal, entende? Olha para a sua vida agora, do jeito que ela está. Agora você tem que caminhar com Jesus. Agora, ainda mais se você estiver passando por problemas, por dificuldades, ainda mais urgente é caminhar com Jesus agora. Então você tem que ter tempo para Ele. Veja o melhor momento disso acontecer.
Eu gosto particularmente das manhãs, porque as manhãs vão mais ou menos orientar todo o restante do seu dia. Então, acorda até um pouquinho mais cedo, se for preciso. Ou não vá para o celular antes de ler a palavra. Então, veja, presta atenção em como você acorda. Acorda, lembra que Jesus está chamando você para viver mais um dia com Ele. Agradece a Deus por isso. Ainda na cama você pode fazer isso. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Me ajuda a viver esse dia com o Senhor. E aí, então, você pode levantar, tomar um banho. Enquanto você prepara o seu café, você vai conversando com o Senhor. Vai tomar o café, enquanto você come, toma seu café, abre a palavra e come a palavra. Se alimenta dessa palavra. E aí, então, você ora pelo dia, pelas coisas que vão acontecer. E aí, você sai de casa, ou você trabalha em casa, com essa consciência de que Deus está andando do seu lado. Jesus está caminhando com você enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você cuida da casa, enquanto você se relaciona. Aí sim você vai ficar mais sensível para perceber Jesus ao longo do seu dia, porque você já ficou um tempo com Ele e prestou atenção na voz dEle. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então a gente precisa pensar em quais disciplinas vão nos ajudar nisso. E tem disciplinas que são diárias, como a oração e a meditação na palavra. Do mesmo modo que você se alimenta todos os dias, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, por que Deus te fez assim? Por que você precisa comer 3 vezes por dia, pelo menos, né? Fora todos os lanchinhos e bobagens que a gente vai comendo ao longo do nosso dia. Porque, gente, quando eu vou num casamento, e geralmente eu como demais, eu penso assim, nossa Deus, eu podia ficar uns 3 dias sem comer nada, porque eu já comi aqui o suficiente, né, de calorias, para pelo menos uns 3 dias. Mas o que acontece? No dia seguinte, eu acordo morrendo de fome de novo, entende? Às vezes até mais fome, porque eu comi demais. Deus nos fez assim, nós somos criaturas que precisam comer todos os dias. E isso significa que nós também precisamos nos alimentar da sua palavra todos os dias. A palavra de ontem não vai me sustentar nos desafios, nas tentações e nas lutas de hoje. Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? A gente precisa aprender a andar com Jesus todos os dias. E isso significa aprender a conversar com Ele todos os dias e aprender a alimentar da palavra dEle todos os dias. Porque é dessa forma que Ele fala comigo. Para eu ouvir Ele, eu preciso ouvir a palavra. E aí eu vou responder a essa palavra em oração. Isso muda até o jeito de orar. Isso muda o jeito de eu me relacionar com Ele. E isso é importante, porque senão a gente vai ser engolido pela rotina do dia. Por isso que precisa de intencionalidade. Quero ler para vocês um outro trechinho do Bonhoeffer, no livro Discipulado. Ser discípulo significa dar determinados passos. Já o primeiro passo que segue ao chamado separa o discípulo da sua existência anterior. Assim, o chamado ao discipulado cria imediatamente uma nova situação. Permanecer na situação anterior e ser discípulo é impossível. Jesus é o Cristo e Ele cria uma nova existência. Trata-se de caminhar realmente com Jesus. A pessoa que é chamada compreende que para ela só há uma possibilidade de fé em Jesus: abandonar tudo e seguir o Filho de Deus. Irmãos, e isso é o que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias nós somos chamados a seguir Jesus. Todos os dias nós somos chamados, então, a abandonar o jeito do mundo de fazer as coisas, aquilo que eu acho que é certo, que vai me trazer poder e controle, e me submeter à verdade das Escrituras, de negar a mim mesmo, para que eu possa amar a Deus e fazer a sua vontade, e obedecer aos seus mandamentos, e amar os irmãos que Ele coloca na minha vida. E eu preciso saber como fazer isso, porque eu ainda não sei. E é por isso que a gente precisa deixar que Jesus nos ensine. É isso que está lá em Mateus 11. Vocês lembram desse texto? Mateus 11, a partir do versículo 28, Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Presta atenção.
Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Meus irmãos, quantas vezes a gente parece que quebra a cabeça? Há quanto tempo você está vivendo do seu jeito e as coisas não dão certo, e você está sobrecarregado e cansado? E aí você lembra desse versículo que fala: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. E aí Jesus é tipo um resort, all inclusive, que eu vou ficar lá na piscina, comendo bem e eu vou descansar. Só que a gente ignora esse versículo. Deixe que eu te ensine. O que ele está dizendo, gente? Você está cansado e sobrecarregado porque você está vivendo errado. Não é desse jeito que é para viver. Deixe que eu te ensine a viver. Presta atenção em mim, anda comigo, para que você se torne semelhante a mim e aprenda a viver como eu vivo. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque esse fardo pesado que você carrega, esse fardo de fazer sua vida dar certo com as suas próprias forças, é pesado demais. E você vai sempre estar exausto, esgotado. Então, aprenda de mim, deixe que eu te ensine a viver. Porque o meu jugo é leve. Eu sou manso e humilde para te ensinar a viver, porque eu amo você e eu me importo com você. Eu quero te ensinar a viver. Isso é uma outra realidade, meus irmãos. Esse nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os planetas, de todas as estrelas, podia estar lá distante, bem longe da gente, entende? Mas Ele se importa. Todos os dias Ele está disponível para você conversar com Ele. Todos os dias Ele está acessível para você chamar o nome dEle, para você abrir essa palavra e meditar nessa palavra. E Ele está ali para te responder, para te sustentar, para te encorajar, para te alimentar por essa palavra. Só que a gente está sempre ocupado demais, cansado demais, sobrecarregado demais para fazer isso, para ir para esse encontro. Então eu quero desafiar vocês nisso, meus irmãos, especialmente agora que o ano está começando, né? Então é uma ótima oportunidade para a gente fazer isso. Não fazer resoluções de ano novo, mas se comprometer a seguir Jesus. Se comprometer a andar com Ele do seu lado. Se comprometer, então, a proteger momentos na sua agenda para você orar, para você ler essa palavra sozinho em casa, mas também com seus irmãos, com a sua família. Se engajar de verdade numa igreja, caminhar com pessoas que conhecem a Jesus mais do que você, que também vão te ajudar a andar com Jesus, vão te mostrar o caminho de como fazer isso, sabe? Participar de grupos de estudos como o Nefi, que também vão te ajudar a relacionar a fé com outras áreas da vida. Então, seja mais intencional nisso. Para de viver como uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que está vivendo no modo automático de vida sem enxergar o que está acontecendo. E viva como uma pessoa que está acordada, que Jesus está disponível para andar com você. Então, quem somos nós para dizer: não, Jesus, estou ocupada demais, vou ver na minha agenda se eu tenho tempo para você. Não, meus irmãos, isso é a coisa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante. E tudo que nós fazemos aqui vai passar. Só vai permanecer aquilo que foi feito com Ele, fundamentados nele, por amor a Ele. É só isso que vai permanecer por toda a eternidade. Então, tudo isso que eu estou fazendo sozinha, com a força do meu próprio braço, vai ser queimado como palha no final. Vocês entendem? Então, é meio que correr atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes. É tudo em vão, meus irmãos, é tudo vaidade. Eu posso correr e morrer com nada. Então, a gente precisa ter essa consciência agora, como pessoas inteligentes, como pessoas que já acordaram desse sono da morte, como pessoas que já estão vivendo na luz de Cristo. Nós precisamos ser intencionais em andarmos com Jesus e sermos fiéis a esse chamado dele, a esse discipulado, para andar com Jesus, se tornar semelhante a Ele e viver como Ele viveu. E isso vai se manifestar, então, em tudo que a gente tem que fazer. É diferente querer fazer tudo, toda a minha lista, sozinha, com a força do meu próprio braço, vivendo no modo automático, e viver tudo aquilo que Jesus está me dando para viver, com Ele me conduzindo, com Ele me discipulando, com Ele me mostrando o caminho. Vocês percebem a diferença? É muito diferente. E é esse o convite que eu quero fazer para vocês essa noite, tarde.
para a gente aprender a andar com Jesus. Tem um versículo aqui que eu quero ler também, que está em Lucas 14. Lucas 14, a partir do 25. E o meu subtítulo aqui diz: O custo do discipulado. Lucas 14, 25. Diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, tem uma multidão que diz aí que acredita em Jesus, mas a maioria dessa multidão não é discípulo. Vocês entendem? A maioria dessa multidão não conhece a voz desse pastor e não obedece esse pastor. A maioria dessas pessoas, quando é confrontada com a palavra de Deus, fala: ah, não, essa palavra é difícil demais, eu não quero viver desse jeito. Ah, a Bíblia é muito rigorosa. Vocês já ouviram isso? O que interessa é o amor. Jesus é amor. Então, muitas pessoas seguem a Jesus, entre aspas, uma multidão ainda nos dias de hoje, mas a maioria dessas pessoas não são discípulos. E o convite de Jesus é para a gente ser discípulo. Só que ser discípulo envolve tomar sua cruz e seguir a Jesus, se submeter a Ele, deixar que Ele nos ensine a viver. E isso implica humildade também. Eu preciso reconhecer que eu não sei viver a minha vida. Mesmo agora, eu preciso reconhecer isso, que eu vivi errado ao longo de muitos anos. E eu preciso aceitar que Jesus sabe o que é melhor para mim. Eu tenho a minha lista de coisas que tem que acontecer, o meu mapa de mais ou menos o que tem que acontecer no meu futuro. Mas eu preciso reconhecer que Jesus conhece minha vida melhor do que eu mesma. Que Ele me vê melhor do que eu mesma. Que Ele olha para mim e não vê só o que eu estou vendo aqui, com a minha visão muito distorcida e míope ainda da realidade. Ele vê tudo, meu presente, passado e futuro. Ele vê a pessoa que Ele criou, sem pecado. Você já parou para pensar nisso? Que quando Jesus olha para você, Ele não vê só quem você é agora. E não vê só quem você foi no passado ou quem você vai ser no futuro um dia. Ele vê a pessoa que Ele criou para ser semelhante a Ele, sem pecado. A pessoa perfeita, completa, a imagem de Jesus, que um dia vai estar face a face com Ele, viver com Ele por toda a eternidade, e é essa pessoa que Ele está transformando hoje, a imagem dEle. Vocês entendem isso? Isso é muito grande, meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Por isso que a gente precisa acordar desse sono, sabe? E viver como cristãos. Quem são os cristãos? Se você pegar aí a história da igreja, os cristãos que morreram martirizados aqueles lugares onde, lá em Roma, né, os cristãos eram jogados aos leões. Quem eram os cristãos que eram colocados em tochas e queimados lá em Roma? Quem são os cristãos que estão sendo perseguidos hoje lá no Oriente Médio, dando a sua vida por amor a Jesus Cristo? Quem são os cristãos, meus irmãos? Os cristãos são aqueles que seguem a Jesus, que caminham com Ele momento a momento, todos os dias, que conversam com Ele, que meditam na sua palavra e que estão dispostos a negar sua própria vida por amor a Ele. Entende? Cristão não é aquele que tem um versículo bonito colado num quadro em casa. Cristão não é essa pessoa que vai de vez em quando na igreja, mas vive todos os restantes dos dias da semana igual às outras pessoas que não são cristãs. Vocês entendem isso? Cristão é aquela pessoa que mudou radicalmente, como o trechinho que eu li aqui do Bonhoeffer. A minha vida ficou para trás. Não tem como pensar em viver do jeito que eu vivia antes, porque o chamado separa o discípulo da sua existência anterior, cria uma nova situação. Viver do jeito que eu vivia antes e seguir a Cristo é impossível. Então agora eu vivo como uma pessoa completamente diferente, que ama o meu Senhor, que obedece os seus mandamentos, que tem prazer em meditar na sua palavra, que tem prazer em se aquietar todos os dias no quarto e conversar com Ele,
que sabe que Ele é a fonte de sabedoria e discernimento, que reconhece que Ele vai me ensinar a viver, que eu não sei a viver a minha vida. Então, meus irmãos, cristãos realmente são pessoas que vão ser luzes, que vão iluminar no meio de uma escuridão, no meio do mundo escuro, no meio de confusão, de mentira, de bagunça, de violência, de inveja. Cristãos vão fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua universidade, no seu bairro. Mas parece que a gente não vê muitos desses cristãos ultimamente, porque a maioria dessas pessoas não estão seguindo a Jesus. Então, esse é o chamado que Deus faz para nós hoje. A nossa jornada interior começa seguindo a Jesus. E isso vai impactar tudo que nós fazemos no nosso exterior. Nosso trabalho, nossa família, tudo que a gente faz na esfera pública, a forma com que a gente se relaciona em todas as áreas da nossa vida, vão ser influenciadas por esse andar com Jesus todos os dias. E à medida que isso acontece, nós vamos sendo transformados à sua imagem. Nós vamos aprendendo a viver como Ele viveu. E a gente vai cada vez mais iluminando esse mundo à nossa volta. Amém? Eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais. E eu acho que depois a gente volta para uma conversa, né, Lincoln? Deixa só eu fazer uma oração, então, para o Senhor nos ajudar nisso. Pai querido, eu te agradeço por esse momento, por esse encontro, aonde o Senhor nos reúne para chamar nossa atenção para isso, que o Senhor está disposto a formar discípulos, que o Senhor chama cada um de nós aqui todos os dias para seguir a Jesus e aprender dele a viver. E por isso nós pedimos perdão pela nossa negligência, pela forma desorganizada com que a gente tem vivido os nossos dias, pelo desespero que faz a gente correr atrás de muitas coisas, se sobrecarregar com mais coisas do que a gente dá conta para fazer. E nós pedimos a sua graça para nos ajudar a viver, Senhor Jesus. Nós queremos sentar aos seus pés para aprender contigo a viver a nossa vida. Nós queremos andar com o Senhor ao nosso lado, nos ensinando o ritmo dos nossos passos e nos capacitando a viver tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver em todas as áreas da nossa vida. Abençoa cada um aqui, Pai, e nos ajuda nessa jornada, porque tem muita vida ainda para ser vivida, e a vida vivida com o Senhor é uma vida maravilhosa, Pai. Por isso nos ajuda, abre os nossos olhos, desperta aqueles que dormem e nos dá alegria de sermos intencionais para praticarmos as disciplinas espirituais e vivermos momento a momento com o Senhor, todos os dias, até o dia que a gente vai estar face a face contigo, e o Senhor vai nos conhecer e nos chamar pelo nome, e a gente vai poder viver com o Senhor por toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém.